Fala galera, então, já chegando na área para falar com vocês mais um pouquinho da nossa linda biologia com o dogma central da biologia molecular. Dogma central da biologia molecular, o que significa isso? Biologia molecular é a parte da biologia que estuda as moléculas, né? Já a gente não aprendeu isso em bioquímica, aprendeu com água e sais, como compostos inorgânicos, como carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos, como compostos orgânicos. Mas agora o que a gente vê é como funciona basicamente esse tal de biologia molecular. Por quê? Porque para formar polissacarídeos, que são carboidratos estruturais ou de reserva, necessitamos de enzimas. E nós sabemos que a maior parte das enzimas são moléculas de origem proteica. E para fabricar proteínas, o que a gente precisa? Da informação genética presente nas nossas células. E basicamente o que o dogma central da biologia molecular fala para a gente é como funciona a expressão da característica genética presente nos nossos ácidos nucleicos que armazenam essa informação. O ácido nucleico que armazena a informação genética na sua célula chama-se DNA. E é esse DNA que vai ter a informação que vai fabricar as suas proteínas estruturais ou enzimas que vão ajudar o seu corpo a funcionar. Por isso vem aí o dogma central da biologia molecular. Para falar desse dogma, a gente tem que separar os seres nos dois grandes tipos de células que a gente conhece, né? Seres com células procarióticas e seres com células eucarióticas. Qual é a principal diferença entre eles? Nos seres eucariontes existe carioteca, que é a membrana nuclear, e organelas citoplasmáticas membranosas, como o complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos. Esses caras são presentes em seres eucariontes. E os procariontes? O que os procariontes possuem? Primeiro, o DNA deles é disperso no citoplasma. Não existe uma separação entre citoplasma e o material genético. E segundo, de organelas, eles só têm os tais ribossomos. E eles são tão diferenciados e especiais que o ribossomo do procarionte é 70S. O eucarionte também tem ribossomo, mas é 80S. Lembra? Já tem uma diferença principal aí. Além das diferenças estruturais das células, também existe diferença no funcionamento desse dogma central da biologia molecular dos seres procariontes para os seres eucariontes. Qual é a diferença principal? É a seguinte. Nos seres procariontes, o DNA é a molécula que armazena informação genética da célula. Essa informação tem que ser traduzida para uma linguagem que a célula entenda. E essa linguagem é a linguagem das proteínas. O problema é que o DNA ele não é diretamente responsável pela formação da proteína. Ele é indiretamente responsável. Porque ele armazena informação genética, mas quem vai levar a informação para que seja traduzida na linguagem que a célula entende é a molécula do RNA. Então, o DNA armazena informação genética, mas a partir de enzimas, a célula procarionte faz um processo conhecido como transcrição. E a partir da transcrição, a célula procarionte forma uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai de perto do DNA e vai ser lido por estruturas citoplasmáticas denominados ribossomos. Os ribossomos leem a estrutura do RNA mensageiro e a partir dessa estrutura aqui formam uma nova proteína. A formação de proteínas a partir da leitura da estrutura do RNA mensageiro também ganha um nome específico. O nome desse processo é tradução ou síntese de proteínas. Esse processo ocorre nos ribossomos 70S que estão livres no citoplasma da célula. Beleza? Já na célula eucarionte é um pouquinho diferente. Por quê? O DNA armazena informação genética, sim, é verdade. Está contido dentro de uma carioteca, de uma membrana nuclear. É verdade também. E quando vai mandar a informação genética, manda RNA mensageiro. Tudo isso é verdade, tudo isso é semelhante. Mas a grande diferença é que quando o DNA vai ser lido para a formação do RNA mensageiro, não se forma um RNA mensageiro direto, forma-se uma molécula intermediária. Então, quando ocorre na célula eucarionte o processo da transcrição,
o produto transcrito a partir do DNA não é o RNA mensageiro ainda. É uma molécula primitiva chamada de pré-RNA mensageiro. Essa molécula é bem maior que o RNA mensageiro e vai passar por um processamento ainda dentro do núcleo. A transcrição do pré-RNA mensageiro em células eucariontes ocorre dentro do núcleo. E logo assim que ele é transcrito, já pode começar a passar por um processo chamado de processamento em português. Mas o nome que mais pegou e que segue até hoje com ele não é o nome em português, não é processamento. É o nome em inglês, chamado de splicing. Splicing, ou processamento do pré-RNA em português, é a retirada de alguns pedaços do pré-RNA, formando o RNA mensageiro de verdade. Esse RNA mensageiro de verdade vai para o citoplasma da célula, sai do núcleo por poros. Lá no citoplasma se encontra ou com ribossomos livres do citoplasma, ou com ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso ou granular, e começa a servir de molde para a formação da nova proteína. Quando o mensageiro serve de molde para a formação da nova proteína, o processo se chama tradução. Em células eucariontes, essa proteína formada ainda pode passar por um novo processamento. Ela pode ser encaminhada ao complexo de Golgi, no complexo de Golgi perder pequenas regiões, receber outros tipos de moléculas como cadeias glicídicas e virar uma glicoproteína, se juntar a outras estruturas terciárias de proteína e formar uma proteína quaternária. Então nós temos ainda um processamento pós-traducional. Ocorreu a tradução, ainda pode processar de novo. Mas isso só em células eucariontes. Nas procariontes, isso não acontece. Alguns processos especiais podem ser citados nesse momento aqui. Tanto células procariontes como células eucariontes possuem a capacidade de autoduplicar os seus DNAs. Os DNAs podem servir de molde para a formação de novas moléculas deles, altamente semelhantes em estrutura. Na verdade, tem que ser igualzinha, né? Mas como a gente sabe que pode ocorrer mutações, eu falei semelhantes. O processo de formação de um novo DNA, com ele servindo de molde, se chama replicação. Tanto faz-se em célula procarionte ou em célula eucarionte. O que eu vou falar agora, nenhuma célula nossa faz, nem célula eucarionte, nem célula procarionte, não é feito por células, mas é feito em células. Quem pode fazer o que eu vou te contar agora são vírus quando parasitam células procariontes ou eucariontes. O que eu vou te falar agora? Em vírus, que a gente sabe que nem seres vivos são, mas vírus podem ser formados por moléculas de DNA. Podem. Tem vírus que é formado por moléculas de RNA. E todo vírus tem proteína na sua constituição, uma vez que o capsídeo, aquela estrutura inicial que envolve material genético viral, é formado por proteínas. Então, em vírus, pode ter DNA para originar RNA, processo conhecido como transcrição, você já viu aqui normalmente em célula eucarionte. Pode ter RNA sendo traduzido, formando proteína, mas podem ter processos... E o vírus de DNA, ele pode sofrer replicação também. Então, a replicação, a transcrição e a tradução podem ocorrer quando o vírus contamina uma célula hospedeira qualquer. Tanto faz-se eucarionte ou procarionte. Mas acontece que tem vírus que não são de DNA. E eles, por conta própria, usando uma maquinaria enzimática própria deles, conseguem, por exemplo, fazer com que o seu RNA dê origem a uma nova molécula de RNA. Então existem vírus de RNA que são capazes de sofrer replicação do seu próprio RNA. Eles carregam com eles enzimas que fazem esse processo, ou serem traduzidos, geram enzimas que permitem a replicação do próprio RNA do vírus. Não é processo das células vivas, mas os vírus conseguem fazer quando parasitam células eucariontes e procariontes. Você lembra de ter ouvido falar de alguma vez do HIV, não lembra?
O HIV é um retrovírus. O que caracteriza um retrovírus? Ser um vírus de RNA, onde esse vírus de RNA usa seu RNA para dar origem a um DNA codificado, a um DNA que vem originado a partir do RNA. O RNA serve de molde para a formação do DNA. Esse processo se chama transcrição reversa. Inclusive, a enzima que faz o processo ganha o nome de transcriptase reversa. Por quê? Porque ela faz uma transcrição ao contrário. Enquanto na transcrição o DNA serve de molde para formar RNA, na transcrição reversa, o RNA serve de molde para formar um DNA. Nesse caso, a gente nem chama ele de DNA. A gente chama ele de cDNA, que é um DNA codificado a partir do RNA viral. Beleza? Gente, então esse é o pensamento geral do dogma central da biologia molecular. Aquela amiga, aquele amigo que quiserem, hora do print é agora. Beleza? Valeu. Saúde, hein? Então, continuando a falar sobre o dogma central da biologia molecular, vamos falar agora de uma das etapas que nem está diretamente ligada ao dogma central, mas está ligado a uma das moléculas que participa do dogma, né? Vamos falar um pouco de replicação. A replicação nada mais é do que a duplicação da molécula de DNA. É o DNA se duplicando para ele passar de uma possível divisão que venha pela frente pela célula. Então a replicação só vai acontecer quando a célula precisar dobrar sua quantidade de DNA para depois se reproduzir formando células novas. Originalmente nós teríamos uma moléculazinha de DNA presente no nosso cromossomo, e essa molécula de DNA sofreria a duplicação, e o tal do cromossomo agora teria duas moléculas. Para quem ficou perdido nisso tudo que eu desenhei aqui, deixa eu dar uma explicada calma para fazer sentido. A linha vermelha representa o cromossomo ainda em fase de intérfase. Intérfase é uma das duas fases do ciclo celular. Uma é divisão celular, mitose ou meiose, e outra é intérfase. É onde a célula trabalha desempenhando sua função. Por exemplo, uma hemácia, na intérfase, transporta gases respiratórios. O neurônio, na intérfase, transmite impulso nervoso. Então, a principal atividade que ocorre na célula, na intérfase, é ela executar a função a qual ela tem a sua especialização. Beleza? E aí, lá na intérfase, o cromossomo está desespiralizado, porém enrolado em algumas proteínas estruturais, de nome histona. Essa bolinha preta que eu desenhei aqui no cromossomo é o centrômero. É a região do cromossomo que vai auxiliar durante o processo de divisão. Angel, por que tem essa letra S aqui? A letra S é a fase da intérfase onde ocorre a duplicação do DNA. Ela ocorre na fase S da intérfase. E aí o que você vai ver agora? Você vai ver o cromossomo com duas moléculas de DNA em vermelho enrolado na histona. Aqui você tem um cromossomo, aqui também. Aqui também. Aqui um, aqui um. Mas qual é a diferença do cromossomo da esquerda para a direita? É que o da direita está duplicado. E essa duplicação ou replicação ocorreu na fase S da intérfase. Legal? Gente, a replicação do DNA ou duplicação do DNA é feita por um complexo de enzimas, por um pool enzimático, e o que é muito importante você saber, ele é um processo semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Dá uma olhada aqui, por favor, e imagine uma molécula de DNA presente numa célula. Essa molécula de DNA é formada por nucleotídeos. E os nucleotídeos têm três regiões principais. Um radical fosfato, uma pentose açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é que determina qual nucleotídeo a gente está falando. Se é adenina, citosina, guanina, timina, uracila. É a base nitrogenada que diferencia qual tipo de nucleotídeo você tem naquele momento. Legal? Agora imagina o seguinte. Os nucleotídeos que formam essa molécula de DNA são marcados, possuem apenas, exclusivamente, nitrogênio de isótopo 14. Só nitrogênio 14 foi utilizado para fabricar esse DNA aqui. Aí a célula que tem esse DNA é colocada para se dividir, para se multiplicar. Mas é colocada em um meio de cultura onde todos os nucleotídeos
são marcados com nitrogênio 15. Então não tem só nitrogênio 14+, agora só tem nitrogênio 15. Quando a molécula de DNA vai se duplicar, olha o que a gente acaba encontrando. A célula que é formada aqui em cima, ela vai ter uma das fitas que vieram do DNA original. Tá vendo? São dois DNAzinhos em marrom. A fita marrom de cima é deslocada para a célula de cima. E a partir dela é formado um novo filamento apenas com nitrogênio 15. A fita de DNA de baixo é deslocada para a célula de baixo e a partir da sequência de nucleotídeos dela é feita a nova fita de cima contendo apenas nitrogênio 15. Então, na verdade, nesse DNA aqui, uma fita tem só nitrogênio 14 e a outra também. Aí um desses 14 vai para a célula de cima e a partir da informação genética dele, se faz uma fita nova em azul contendo só nitrogênio 15. A outra fita 14, aquela que estava embaixo, é mandada para a célula de baixo e a partir da informação de nucleotídeos que tem nela, é formada uma nova fita apenas com nitrogênio 15. Então, na verdade, das duas fitas de DNA, o DNA é uma molécula de duplo filamento, cada filamento é enviado para uma das células filhas, sendo um processo semi-conservativo. Qual a relevância disso? Com a manutenção das fitas de DNA para a formação da fita nova, a célula mantém a informação genética dela mais estável. Como assim mantém a informação genética dela mais estável? Se você imaginar que o trecho de DNA aqui é ATCGT, a fita complementar, lembre-se sempre, né? Estamos falando de DNA. No DNA, se você tem uma adenina numa fita, na outra tem uma timina e vice-versa, ligada por duas pontes de nitrogênio. Se tem uma citosina numa fita, tem uma guanina na outra, ligada por 3 pontos de hidrogênio, e vice-versa. Então, se eu tenho ATCGT aqui, a fita complementar vai ser A com T, T com A, C com G, G com C, T com A. Digamos que a fita de cima foi para a célula de cima. A, T, C, G, T. A fita de baixo foi para a célula de baixo. T, A, G, C, A. Quando formos fazer o novo filamento, ó, ao A se liga o T, ao T se liga o A. C com G, G com C, T com A. Ao T se liga o A, ao A se liga o T. G com C, C com G, A com T. Se você notar, a sequência original foi mantida nas duas moléculas, graças a uma preservação de informação feita, porque cada uma das fitas foi encaminhada para uma célula filha. Por isso o processo é conhecido como semi-conservativo. As novas moléculas de DNA formadas têm a mesma informação genética da original. Como? Cada fita presente na célula original é deslocada para uma das células filhas diferentes. E a nova fita é feita a partir da sequência que existe na fita antiga. Daí vem o nome processo semi-conservativo. Beleza? Mas como ocorre a replicação de verdade? Como eu falei, a replicação demanda uma série de enzimas. Então está lá o DNA bonitinho, até que o complexo enzimático encontra uma origem de replicação. Em células procariontes, o DNA tem uma origem de replicação única. O DNA é circular. Como o DNA é circular, em um único ponto começa a replicar, aí replica a molécula inteira até chegar do outro lado. Na célula eucarionte, como existem os cromossomos separados, cada cromossomo tem várias origens de replicação, que quando a maquinaria enzimática passa por elas e tem o estímulo correto, começa a formar as fitas novas. A primeira enzima que trabalha nesse processo, ela vai fazer com que a dupla hélice do DNA, aquele giro que existe na molécula de DNA, seja desfeito. Essa enzima se localiza logo à frente do processo todo e se chama DNA girase ou topoisomerase. A função da topoisomerase é desfazer a torção na molécula de DNA. Fazer o DNA que estava torcido ficar linear, como se fosse uma escadinha. Dessa forma aqui. Para que ficar uma escadinha? Para vir uma outra enzima
e começar a desnaturar o que liga os filamentos do DNA um ao outro. A ligação dessa fita do DNA com essa se dá pelas tais pontes de hidrogênio, que ocorrem, ou ligações de hidrogênio, que ocorrem entre os nucleotídeos. E vai haver uma enzima que vai passar por aqui, desfazendo ligações de hidrogênio, separando as fitas do DNA. A enzima que faz esse processo se chama DNA helicase. A helicase desfaz, separa as pontes de hidrogênio que ligam uma fita à outra no DNA. A partir daí, vai começar a replicação. Mas para começar a replicação, por incrível que pareça, é necessário uma pequena sequenciazinha iniciadora. Uma sequência que sirva como start do processo. Um iniciador mesmo, chamado de primer. Então, para começar a formação do novo filamento, um primer é inserido na fita antiga do DNA. O que é estranho é que esse primer tem que ser fita simples. Se ele é fita simples, ele não pode ser de DNA, né? Porque o DNA é dupla fita. Então esse primerzinho aqui é uma sequência de RNA. Tem uma enzima específica para colocação do primer. Chama-se primerase. A função dela especificamente é colocar o primer em locais específicos para a formação do novo filamento. E a partir do primer, uma polimerase de DNA vai formando o novo filamento. Obedecendo uma sequência, né? Se tem A, tem T. Se tem T, é A. Se é C, vem G. Se é G, vem C e assim por diante. Essa enzima que vai formar o novo filamento recebe o nome de DNA polimerase. Em seres procariontes, existem 5 DNAs polimerases. E a polimerase que faz esse alongamento da fita é chamada de DNA polimerase 3. Em seres eucariontes já foram identificados pelo menos 14 DNAs polimerases. E se sabe que algumas delas trabalham em conjunto para a produção desse novo filamento. Beleza? Essa DNA polimerase vai fazendo o novo filamento enquanto não encontra uma nova enzima que vem em sentido contrário, que vem de 2 origens de replicação diferentes. Elas vão esticando o DNA novo até se encontrarem ou até chegar ao final do cromossomo, acabando o processo de replicação. Belezinha? Angel, mas essa fita aqui tá beleza. Colocou o primer, está sendo feito continuamente, certo? Sem nenhum problema. A outra fita que eu não estou entendendo. A outra fita, a estrutura vermelha está em cima e o azul está vindo para baixo. Parece que ela está sendo feita em sentido contrário. E outra coisa, tem 2 fragmentos aqui, ó. É assim mesmo? É assim mesmo. As fitas na hora de replicar são replicadas de forma diferente. A fita da direita da gente, ela é chamada de fita líder. E é replicada continuamente. Já a fita da esquerda da gente é uma fita que é feita de forma fragmentada, de forma mais lenta. É chamada de fita retardada. Retardada por ser lenta, tá? Sem nenhum pensamento de nomes agressivos sobre ninguém. Ela é mais lenta do que a outra fita. Mas por que é necessário replicar de forma diferente? Lembre-se sempre que a formação do ácido nucleico deve respeitar um sentido de orientação na ligação entre nucleotídeos. Como assim? Para eu juntar 2 nucleotídeos, a pentose de um nucleotídeo, digamos que ele seja uma adenina. O 5º carbono, radical fosfato. A pentose de um 2º nucleotídeo, digamos que ele seja uma guanina, o 5º carbono, radical fosfato. Mas, Angel, adeninas não se ligam a guaninas. Em fitas complementares, não. Mas na mesma fita, sim. Essa fita marrom tem uma sequência de nucleotídeos. Por exemplo, aqui pode ser adenina, guanina, citosina e por aí vai. Deixa eu só tirar esses caras aqui, porque eles não são o meu objetivo nesse momento. Então, para 2 nucleotídeos do mesmo filamento se ligarem, nós vamos ter uma ligação nucleotídica. Uma ligação chamada de ligação fosfodiéster.
um éster com fosfato vai ser feito para ligar os dois nucleotídeos. Sempre a ligação ocorre do carbono 5 de um nucleotídeo com o carbono 3 do outro. Por isso, a ligação entre fitas, a formação de uma fita de DNA, sempre obedece o sentido 5 linha, 3 linha. Sempre ocorre entre o carbono 5 linha, ou fosfato do carbono 5 linha de uma pentose, com o carbono 3 linha da outra pentose. Lembre-se de outro detalhe importante. O DNA é uma molécula com filamentos antiparalelos. Como assim, Rangel? Se eu tenho aqui, ó, o 5' o carbono 5 de um nucleotídeo, a último de todos aqui exposto vai ser o 3. Na outra fita é exatamente o contrário. Se começa com 5' aqui em cima, termina com 3' aqui embaixo. Essa fita azul é a fita nova. Então ela está sendo feita no sentido 5', 3'. O que significa para mim dizer que a fita original em marrom, que deu origem a ela, é 5' aqui em cima, 3' aqui embaixo. Elas vão ser antiparalelas. Enquanto a marrom está com sentido descendo, a azul nova está com sentido subindo. Se essa fita aqui, ó, que começa à direita de vocês, é 5', 3', a fita que começa à esquerda de vocês, o 5' está aqui, o 3' está aqui. Ué, qual é o problema disso? Se 5', 3' da marrom está para cima, a formação da fita nova tem que ser para baixo. Ou seja, 5' aqui, 3' aqui. 5' aqui, 3' aqui. Beleza? Mas já eu não estou entendendo por que não fazer tudo de uma vez. Eu até entendi que os sentidos sejam antiparalelos, e isso faça que, enquanto a fita azul que está sendo formada à direita está subindo, a que está sendo formada à esquerda esteja descendo. É o sentido contrário de orientação. Beleza, entendi. Mas por que essa está sendo feita em picotes e essa feita direto? Bem fácil de explicar. Eu falei que a replicação não é feita por uma enzima, e sim por uma maquinaria enzimática. Nessa maquinaria enzimática, as enzimas todas estão subindo no meu desenho. Ó. A topoisomerase vai subir para terminar com o giro do DNA. A DNA helicase vai quebrar as ligações de hidrogênio, separando a fita em duas. A DNA polimerase vai andando para cima, fazendo a fita nova. Só que aqui à esquerda, a DNA polimerase tem que andar para baixo. Isso atrapalha o funcionamento dela. Então o que ela faz? Coloca-se o primer, vem a DNA polimerase, faz o trechinho novo e a enzima anda. Coloca-se o primer, vem a polimerase, faz o trechinho novo e a fita anda. Bota o primer, fita nova. Bota o primer, fita nova. Então, a DNA polimerase vai fazendo de pouquinho em pouquinho para não se distanciar das outras enzimas que estão fazendo a replicação. No final do processo, a fita líder vai ser contínua. O primer de RNA vai ser retirado e substituído por uma sequência de nucleotídeos de DNA. Então vai ficar um DNA completo aqui, sem nenhum RNA mais. Certo? E aqui, esses pequenos fragmentos formados na replicação descontinuada da fita retardada também serão desfeitos. Primeira curiosidade é que esses fragmentos têm nome. O nome deles é fragmento de Okazaki. Então aqui nesse meu desenho eu tenho 2 fragmentos de Okazaki, tá? Esses fragmentos vão ser desfeitos. Como? Os primers de RNA vão ser retirados, colocando o nucleotídeo de DNA no local. Quem faz isso é uma outra polimerase. No caso de procariontes, é a polimerase 1, DNA polimerase do tipo 1. Ela tira o primer de RNA e coloca nucleotídeos de DNA, fica tudo azul. E a ligação entre esses 2 carinhas aqui é feito por uma enzima chamada de DNA ligase. Então são 2 enzimas. A DNA polimerase 1, que substitui o primer por novos nucleotídeos de DNA,
e a DNA ligase, que liga os fragmentos de Okazaki, fazendo com que o novo filamento da fita retardada seja tão contínuo quanto da fita líder. Quando você olha esse meu desenho aqui, ó, da esquerda de vocês, não dá para afirmar qual fita era retardada, qual fita era líder, porque no final do processo as duas ficam igualadas. Beleza? Esse processo se chama replicação do DNA. Ocorre tanto em células procariontes como em células eucariontes também. Beleza? Quem for printar, o momento é esse aí. Valeu, galera. Bom estudo. Dando sequência ao dogma central da biologia molecular, nós vamos falar agora do processo de transcrição. Bem, na verdade, aqui começa mesmo o dogma central. Que o dogma central é pegar a informação genética contida no nosso DNA, formar moléculas de RNA mensageiro, para a partir daí o RNA mensageiro conseguir servir de molde para a formação das proteínas que executam função nas nossas células, certo? Então, quando a gente for agora iniciar de verdade o processo, tudo começa com a transcrição. A transcrição é o processo onde, a partir da informação genética contida no DNA, é produzida a nossa molécula de RNA. Essa transcrição, especificamente que estamos falando, é uma transcrição para a formação do nosso RNA mensageiro. Mas não esqueçam que, além do mensageiro, pelo menos 3 tipos são fundamentais para o nosso processo de tradução acontecer, para a produção de proteína acontecer na célula de verdade. Então, além do mensageiro, nós também temos RNAs transportadores e RNAs ribossômicos. O transportador transporta aminoácidos até o ribossomo, e o ribossomo é o local onde a proteína vai ser formada. O ribossomo é formado por RNA ribossômico e proteínas estruturais. Então, esses caras basicamente são produzidos a partir de um processo chamado de transcrição, que em seres eucariontes ocorre dentro do núcleo, e em seres procariontes ocorre no nucleóide. Nucleóide é o DNA disperso no citoplasma da célula procarionte. Então, lá ocorre a formação do RNA mensageiro. E o que é muito doido em célula procarionte é que, como não tem membrana nuclear, enquanto o mensageiro está sendo fabricado, já pode ter um ribossomo ligado a ele começando a tradução. Então, a transcrição está rolando, ainda está formando um mensageiro em procarionte e já tem tradução acontecendo. Em eucarionte não dá para fazer isso não. No eucarionte o RNA mensageiro é formado, migra para o citoplasma para se ligar ao ribossomo então. Beleza? Então, ó, a transcrição é a formação do RNA, e esse RNA é formado a partir de uma região do DNA denominada gene. Galera, você acredita hoje que de 100% da nossa molécula de DNA presente numa célula, só 3% possuem genes, regiões codificantes, regiões que podem dar origem a moléculas de RNA. Os outros 97% são estruturais, ou então a gente ainda não conhece as funções principais desse troço, dessa estrutura, dessa região grandona aí, para a formação de RNAs ou para funcionamento da sua célula, tá legal? Mas hoje o que se sabe é que 3% do total do DNA é formado por genes. O gene é formado por só uma das fitas do DNA. Não pode ser as duas. Porque se as duas fitas do DNA fossem transcritas e originassem 2 RNAs, eles seriam complementares entre si. Como assim, Rangel? Se uma fita, por exemplo, dá uma olhada aqui, ó, o DNA é ATGCTA. A fita complementar, GCAT. Então, aí as duas fitas formando o mesmo fragmento de uma região que eu chamaria de gene, né? O que vai acontecer? Se eu replicar essa fita de DNA aqui, se eu transcrever, essa fita de DNA, lembre-se que, quando vamos fazer o processo de transcrição, no DNA, se nós temos uma adenina, no RNA será colocado uma uracila. Se eu tenho no DNA uma timina, no RNA eu coloco uma adenina. Se eu tenho citosina no DNA, no RNA, guanina. E se eu tenho uma guanina no RNA, eu tenho uma citosina
no RNA. Então, o RNA é formado por uma complementariedade a partir da molécula de DNA. Aqui, ó, adenina, uracila, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracila. Formei o RNA a partir da fita de cima do DNA. Tudo bem? Agora, se eu formasse o RNA a partir da fita de baixo, daria algum problema? Vamos ver. Timina, adenina, adenina, uracila, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracila, timina, adenina. Então, aí os dois RNAs formados por cada uma das fitas de DNA. Ah, qual o problema, Rangel? Posso formar os dois? Pode sim, mas olha aqui, ó. Uracila e adenina são nucleotídeos complementares. Da mesma forma que ocorre aqui no DNA, a ligação por duas pontes de hidrogênio, também vai ocorrer no RNA. A mesma coisa com a combinação ao lado. Guaninas e citosinas se ligarão por 3 ligações de hidrogênio. 3 aqui também, 2 aqui, 2 aqui. Se os dois filamentos do DNA fossem transcritos ao mesmo tempo, formaria-se um RNA dupla fita, e RNAs dupla fita não são traduzidos. Então, isso aqui, ó, não pode ocorrer. Na verdade, das duas fitas do DNA, só uma delas, esse processo aqui todo, não pode acontecer. Das duas fitas de DNA, só uma delas funciona como gene. E esse gene aqui é uma estrutura formada por nucleotídeos que pode ser dividida em 3 regiões principais. Primeira delas, região promotora. É a região que a enzima que forma RNA, a RNA polimerase, reconhece para saber que a partir dela vai começar a formar RNA mensageiro. Então a região promotora é uma região de reconhecimento. A RNA polimerase reconhece ela e a partir da região promotora começa a fazer o RNA. O RNA é formado a partir da segunda região, a região codificante. A região codificante é que serve de molde para a formação do RNA. Então, nessa região em azul aqui, é que os nucleotídeos vão sendo copiados com complementaridade, adenina, uracila, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, formando o RNA novo. Até que a enzima RNA polimerase se encontra com uma região do DNA, do gene, chamada região terminadora. Quando a RNA polimerase passar por essa região, ela se solta da molécula de DNA e, ao soltar do DNA, acaba o processo de transcrição. A transcrição inicia pós-região promotora e termina no início da região terminadora, não formando mais novos segmentos ou nova continuidade do RNA. Toma só um cuidado, por favor. Região terminadora não é AUG. Desculpa, não é o AG, o AA, o GA. Região terminadora não é um códon de terminação, um códon de parada. Rangel, não entendi o que é isso. Então espera um pouquinho. Na próxima, um pouquinho mais para frente você entende. Mas para a galera que já sabe do que eu estou falando, quando ocorre a tradução, o ribossomo para de traduzir quando encontra um códon como esse aqui, ó, um stop códon. Só que como eu estou falando de transcrição, na transcrição, quem está sendo lido vai ser o DNA. DNA tem uracila? Não. Então tem nada a ver com isso aqui, ó. Região terminadora é uma sequência do DNA que faz a enzima RNA polimerase se soltar e parar de fabricar o RNA mensageiro. Então, basicamente, a história é essa aqui, ó. Aqui em verde, nós temos a molécula de DNA. Aí, digamos que o gene esteja nessa fita aqui, ó. Na verdade, na fita de cima, né? Aqui na fita de cima. Aí ele vai sendo lido, a enzima RNA polimerase vai passando por ele, até que chega um momento, uma região, que ela encontra o início do processo. A região do DNA que vai iniciar a formação do RNA. Encontra a região promotora. Essa moça em vermelho é a enzima RNA polimerase, que vai polimerizar ou formar a molécula de RNA.
E ela começa a ler a fita de baixo, essa fita que aqui está começando por cima, ao longo de toda a região codificante, formando a molécula de pré-RNA mensageiro. Ela vai lendo até atingir uma região chamada de região terminadora. E quando ela chega à região terminadora, ela se solta do DNA e para de fabricar a molécula de RNA mensageiro. Nota que eu coloquei aqui pré-RNA mensageiro, que eu estou considerando a replicação em um ser eucarionte. Se fosse num ser procarionte, o processo seria muito semelhante. A grande diferença é que essa molécula formada já estaria pronta para ser traduzida. Tanto é que em procarionte, como eu falei ainda há pouco, já podia ter um ribossominho aqui lendo e traduzindo a molécula. Lendo e traduzindo a molécula, desculpa a gaguejada aí. Tá legal? Então a transcrição é a formação do pré-RNA mensageiro em eucariontes a partir da leitura de um gene. Em seres procariontes, é o RNA mensageiro que é formado aí ao longo desse processo. Beleza? Com isso, a transcrição nuclear, essa transcrição é feita no núcleo, em seres eucariontes, e é feita no próprio citosol, no próprio nucleóide dos seres procariontes, ocorre e acaba para a gente. Beleza? Quem for printar, o momento é esse. Valeu, galera. Saúde, hein? Fala, galera, Rangel aqui com vocês, seguindo então a parte do dogma central da biologia molecular. Bem, logo após o RNA sofrer o processo de transcrição, em seres eucariotos, pode ocorrer um processamento desse RNA. Ó, nota que aqui grandão em cima, em verde, eu coloquei a molécula de DNA. Essa molécula de DNA por ação da enzima RNA polimerase, será transcrita. A RNA polimerase reconhece a região promotora do gene, codifica o RNA a partir da região codificante e quando encontra a região terminadora, se solta do DNA. O RNA está formado. Em seres eucariontes, nós chamamos esse cara de pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque ainda no núcleo, ele pode sofrer um processamento chamado em inglês de splicing. Em português, processamento do RNA. O próprio RNA pode deletar pedaços dele, virando uma molécula menor e menos complexa. Se acredita que isso seja uma excelente proteção contra ataques virais, porque se um vírus atacar uma região dessas que é retirada, a sua informação genética não vai ser replicada. Não haverão novos vírus. Então, olha como é que acontece esse processo. Aqui em azul, a transcrição formou o pré-RNA. E eu vou dividir esse pré-RNA em várias regiões diferentes. Região A, B, C, D, E e F. 6 regiões formadas aqui no processo. Cada região dessa com sua sequência de nucleotídeos, tá? A, C, U, G, G, C, U, A, lá. Então tem a sequência de nucleotídeos formando o pré-RNA mensageiro. Aí o que ocorre? Algumas pontas de região têm sítios específicos de reconhecimento que podem se dobrar e formar pequenos loopings, pequenas voltas no próprio RNA. Essas regiões com voltas vão acabar sofrendo a ação do próprio RNA que vai cortá-las. E ao cortar, elas são eliminadas da molécula. Então, digamos que das 6 partes da molécula de cima, as regiões A, C, D e F tenham sido preservadas e continuaram na molécula do RNA mensageiro. As regiões B e E acabaram sofrendo esse looping e picotadas pelo próprio RNA. O RNA agindo como uma ribosima, uma enzima de RNA. Essa região de corte se chama esplicossomo. É o que faz o splicing. E aí as regiões B e E são descartadas. Como são descartadas, eu vou até tirar aqui do desenho. A região B e região E sofreram picote, foram descartadas e saíram da nossa molécula original. Tirei. Então, do pré-RNA mensageiro original,
Após ocorrer o fenômeno denominado splicing ou processamento, duas regiões foram descartadas, as regiões B e as regiões E, a região E. As regiões A, C, D e F vão ser traduzidas pelos nossos ribossomos e a partir dessa tradução formarão a proteína que deve ser formada a partir do gene. Beleza? As partes do pré-RNA que foram descartadas vão receber o nome de introns. Introns. Os introns são as regiões descartadas quando ocorre o splice. As partes que ficaram para serem traduzidas e formar a proteína são chamadas de exons. Os exons, então, continuam na molécula e serão usados para a formação da proteína. Esse processo é denominado splicing. Acontece que, às vezes, já foi descoberto, lá nos anos 90, que anos 2000, na verdade, que esse splicing pode dar uma forma diferente, pode dar uma alterada. Como assim? Esse é um splicing normal. Esse é o que se espera da célula, para a formação da proteína A. Mas pode ser que, por um estímulo qualquer, ainda não tão bem entendido, o splicing dê uma alternativada no processo. Como assim? Ó, o splicing, nossa, ficou muito ruim. Não melhorou tanto, mas ficou um pouco menos pior. O splicing, então, ocorre de forma um pouco diferente. E aí o RNA mensageiro formado, ele tem outras regiões que não aquela A, C, D e F original. Digamos que com o splice alternativo, as regiões que ficaram agora foram as regiões A, B, D e E. Quem foi descartado pela ação do splice alternativo foram as regiões C e F. Sabe o que é doido nisso? É que se ocorrer esse splice alternativo aqui, o RNA mensageiro formado é diferente do original. Então, se ele for traduzido, se houver uma tradução desse RNA mensageiro aqui, o que é bacana na história de saber é que a proteína formada por esse splicing não vai ser mais a proteína A. Eu vou chamá-la de proteína B. Como os mensageiros são diferentes, porque o splicing retirou regiões diferentes, as proteínas também serão diferentes. Por conta do splicing, um único gene presente no DNA pode dar origem a proteínas diferentes. Tudo porque o splicing pode fazer de introns algumas regiões em um momento e outras regiões em outra. C e F, que eram exons no splice original, no splice alternativo viraram introns. E as regiões que ficaram no RNA mensageiro é que são os exons agora. Então B era um intron no splice original e passou a ser um exon no splicing alternativo que ocorreu pela célula. Ainda é muito pesquisado o que leva a ocorrer splicings alternativos. Mas a gente sabe que, graças a eles, de um gene, várias proteínas diferentes podem ser formadas. Esse processo se chama splicing ou processamento da molécula de RNA. Quem for printar, o momento é esse aí. Valeu! Isso aí, galera. Para a gente fechar esse ciclo de dogma central da biologia molecular, a última etapa do processo do dogma central é a etapa de tradução ou síntese de proteínas. Então, o DNA já teve seu gene expresso, transcrição, já pode ter ocorrido ou não processamento do RNA pós-transcrição, chamado de splicing, e aí o produto do splicing, gerado no núcleo celular em células eucariontes, ou no nucleóides de células procariontes, vai em direção aos ribossomos, presentes no citosol, no citoplasma da célula. É nesses ribossomos que ocorrerá a tradução ou a síntese de proteínas.
Síntese em biologês significa proteção em português, tá legal? Produção em português. A produção de proteínas é um fenômeno chamado de tradução, beleza? Então, ó, o RNA mensageiro produzido no núcleo, em laranja está a carioteca, migra em direção ao citoplasma e se encaixa em um ribossomo. Quando ele se encaixa, o ribossomo ele tem dois sítios de leitura. Um sítio inicial, na região onde vai se ligar primeiro o RNA mensageiro, chamado de sítio P. E um segundo sítio, chamado de sítio A. No sítio P, que é o primeiro, é onde a leitura vai realmente acontecer. No sítio A, é onde a molécula que vai ler o RNA mensageiro vai entrar no ribossomo. Esse ribossomo, eu lembro a você, tem duas subunidades, uma subunidade menor e uma maior, e o RNA mensageiro entra por entre essas subunidades, expondo os seus nucleotídeos. Os nucleotídeos do RNA mensageiro são lidos sempre em trincas, sempre de 3 em 3 nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeos dessa aqui, ó, nesse meu exemplo, ACG, é denominada códon. Um códon é uma trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro que vai ser lida dentro do ribossomo. Mas quem é o responsável por essa leitura? O responsável pela leitura do códon é um outro tipo de RNA, que pela sua configuração de nucleotídeos acaba tendo essas torções e esses loops aqui na molécula. Esse RNA se chama RNA transportador. E ganha o nome de transportador porque ele se liga no citoplasma a aminoácidos livres dele. O RNA transportador se liga ao aminoácido e transporta ele ao ribossomo. Mas, Angel, o transportador se liga ao aminoácido de forma aleatória? Qualquer transportador carrega qualquer aminoácido? Não. O RNA transportador tem uma sequência de reconhecimento do aminoácido. E essa sequência acaba sendo identificada por uma outra sequência presente no transportador, fundamental para a leitura do códon. O códon é uma sequência de 3 nucleotídeos que vai ficar exposta no ribossomo e faz parte da molécula do RNA mensageiro. Quando o transportador entra no sítio A, ele expõe a sequência dele, também de 3 nucleotídeos. Ó. Se a sequência de 3 nucleotídeos do transportador for complementar a sequência do mensageiro, o transportador anda para o sítio P e aí ele vai ler o códon disponível na hora. Se o códon é ACG, a sequência do transportador tem que ser complementar a ele. Tem que ser UGC. A sequência complementar presente no transportador também tem um nome. O nome dessa sequência é anticódon. Então, o anticódon do RNA transportador tem que ser complementar ao códon do RNA mensageiro. Se anticódon e códon forem complementares, o aminoácido do RNA transportador fica na molécula, fica no ribossomo, se ligando a outros aminoácidos. Esse transportador vai embora e o ribossomo anda para frente. Ou seja, o ribossomo expôs o códon ACG. Um transportador entrou pelo sítio A, migrou para o sítio P, sequência códon-anticódon são complementares, o aminoácido dele fica no ribossomo, se ligando a outros aminoácidos que já estavam lá, o transportador vai embora e o ribossomo vai andar para o lado. Aí quando o ribossomo andar para o lado, olha ele aqui agora, o códon ACG saiu do ribossomo. No códon A já havia entrado outro RNA transportador, com o seu anticódon ACC. Quando o transportador de anticódon ACC encontrar o códon UGG, um pouco ao contrário aqui, já vou consertar.
Quando eles se encontrarem, forem complementares e virem a complementariedade entre eles, esse cara vai deixar o aminoácido dele também. O ribossomo vai andar para o lado e a sequência vai continuar de leitura. A leitura vai sendo feita códon por códon até se atingir a esse códon aqui, ó. Ou melhor, a um códon como esse aqui, ó. O códon UGA. O códon CGA vai ser lido do mesmo jeito, um RNA transportador, transportando seu aminoácido. Está aí o transportador sendo desenhado. Transportando o seu aminoácido, tendo o seu anticódon complementar ao códon. Está aqui o aminoácido dele. Aí ele vai se ligar aos outros que já estavam, né? Aqui, por exemplo, o aminoácido vai se ligar à sequência desses três. O aminoácido laranja, o azul e o vermelho. Esse vai se ligar ao roxo, ao laranja, ao azul e ao vermelho. Deixa eu complementando aqui para fazer tudo bonitinho. Começou com vermelho, vermelho embaixo. Depois veio o azul. Tá ele aqui. O próximo é o laranja. Tinha que ter feito laranja em cima também, não fiz. Vou fazer agora. Agora vem o laranjinha, ó. E com isso vai sendo formado uma sequência de aminoácidos. Como ainda é pequena, nós chamamos de peptídeo. Quando ficar grandona, o polipeptídeo, que vai dar origem a uma proteína. Só que esse processo vai ser encerrado quando um códon como esse é encontrado. Quando o ribossomo encontra um códon como o UGA, o processo vai parar. O ribossomo vai se soltar do RNA mensageiro e o processo para. Por que isso, Rangel? Porque o UGA é um códon de parada. O ribossomo sempre interrompe o processo de tradução quando ele encontra um dos três códons de parada que existem. Você não precisa nem se preocupar em decorar quais são. Eu vou falar aqui só para você saber mesmo. Os códons de terminação, os códons de parada, são o GA ou o AG ou o A. Esses são os três códons de terminação. Não precisa saber, você vai ver o porquê na nossa próxima partezinha da aula, tá? Mas quando o ribossomo chega aqui, ele se solta do mensageiro e acaba a formação da proteína, então. Ué, Rangel, tem um códon que para o processo, mas tem alguém que começa? Tem. O códon de iniciação é esse aqui, ó. Marcarei-o em vermelho. É o códon AUG. Como eu estou sem espaço, vou colocar para cá, ó. Códon AUG. O códon AUG é sempre o que começa o processo de tradução. É chamado de start códon, ou em português, códon de iniciação. Se você notar, o ribossomo tinha 4 nucleotídeos para começar a ler a molécula, mas não começou. Só começou quando chegou ao G. Como é que eu vejo isso, Rangel? Um aminoácido, um códon. Segundo aminoácido, segundo códon. Terceiro aminoácido, terceiro códon. Então só começou a partir desse cara aqui, ó, o AUG. E sempre só começa por ele. AUG é o códon de iniciação. Quando o ribossomo passa por ele, começa a fabricar uma nova proteína. Uma cadeia peptídica ou polipeptídica, uma sequência de aminoácidos. Angel, e se tivesse um AUG aqui, ó? Bem no meio da molécula tem outro AUG. O AUG é um códon referente a um aminoácido. O aminoácido metionina. Então, se houvesse um AUG aqui, esse aminoácido se chamaria metionina. No caso do GG, não. O GG é para outro aminoácido. O GG é para o aminoácido triptofano. Então, para cada códon daqui, um aminoácido referente vai estar no meio. A gente vai ver depois que existem mais códons que aminoácidos, tá? Mas, para o AUG metionina, para o GG triptofano e por aí vai. Preciso decorar? Não. Nosso próximo ponto de aula sobre esse assunto é falar sobre o código genético. Lá nós vamos ver a tabela do código genético. E com essa tabela você vai entender que você não precisa decorar nada. Se não, numa prova te derem uma sequência de RNA mensageiro e pedirem para vocês a sequência de aminoácidos que são formados
A partir dessa informação do RNA mensageiro, você vai pegar a tabela do código genético e vai usar. É o que a gente vai aprender na próxima etapa, no próximo momento da aula. Nesse momento RNA mensageiro formado, ele vai ser lido pelo nosso ribossomo a partir do códon AUG. Cada códon vai originando um aminoácido até encontrar, o ribossomo encontrar um dos 3 códons de parada que existem no código genético. Ao encontrar um dos 3 códons de parada, o ribossomo se solta do RNA mensageiro e para com a formação da molécula. Esse processo se chama tradução ou síntese de proteínas. Onde ele ocorre na célula? Ou ocorre em ribossomos livres da célula. Se for numa célula procarionte, só pode ser aqui. Ou se for numa célula eucarionte, no retículo endoplasmático granular ou retículo endoplasmático rugoso. As rugas são os ribossomos. E esses ribossomos é que fazem a leitura do RNA mensageiro para formar a sequência de aminoácidos presentes, então, na proteína. Legal? Galera, quem vai printar o momento é esse. E a última partezinha é código genético. Assistam também, não percam, para entender todo o processo da síntese de proteínas. Valeu! E para terminar a parte, então, que fala sobre o dogma central da biologia molecular, vamos ver agora o código genético. O que é o código genético? O código genético ele é uma referência que existe entre os códons presentes nos RNAs mensageiros, esses códons estão desenhados aqui nessa tabela em azul, e os aminoácidos que eles dão origem. Relembrando que a gente tinha visto ainda há pouco na tradução, quando a gente viu na aula de tradução, cada códon é formado por uma sequência de 3 nucleotídeos. Tem o nucleotídeo número 1, o nucleotídeo 2 e o nucleotídeo 3. São 3 diferentes. Relembrando que esses nucleotídeos podem ser ou adenina, ou citosina, ou guanina, ou uracila. Então, 3 desses caras formam um códon. E esse códon aqui vai ser responsável pela colocação na proteína ou no peptídeo de um determinado aminoácido. Opa, errado. Então, um códon de 3 nucleotídeos é responsável pela colocação de um aminoácido na sequência de proteínas. Para cada códon, um aminoácido. Para cada 3 nucleotídeos, um códon. Para cada códon, um aminoácido colocado na proteína. Beleza? E a tabela do código genético mostra pra gente qual códon é referente a qual aminoácido. Então, o que você está vendo aqui é a tabela com os 64 códons possíveis. 64, sim, ó. 4, 8, 12, 16. 16 vezes 4, 64 códons no final. Então, nós temos 64 códons colocando aminoácidos nas nossas proteínas. E para cada códon você vai ver que existem aminoácidos referentes. Beleza? Mas como é que eu uso essa tabela aqui? Como é que eu faço para usar essa tabela? Só você respeitar o que está aqui do lado. Ó. Como é que a gente vai usar ela? Usando como base a molécula de RNA. Como é que eu faço para usar a tabela olhando meu RNA ali na história? Gente, eu vou lembrar para você que quando a gente lê o RNA, existe onde começar o processo. Existe um códon de iniciação. E o códon de iniciação sempre é o códon AUG. Quando eu olhar na minha molécula de RNA, olha o AUG aqui. Ó. Então aí está o meu códon de iniciação. Códon de início. É a partir dele que vai começar o processo. Como é que olhando a tabela eu acho o AUG? Ó, AUG. Essa coluna representa a primeira letra do nosso códon. Se a primeira letra é A, eu venho aqui, ó. A. Primeira letra está aqui. Essa linha de cima representa a segunda letra do nosso códon. A segunda letra é U. Cadê o U? Olha o U aqui, ó. A com U dá esse quadrado. Então, o A, o G vai estar por aqui, ó. Essa terceira coluna, a coluna da direita, representa onde está o nucleotídeo da nossa terceira posição do códon. No caso, é o G, né?
A com U é esse cara aqui, e é só pegar o G. U, C, A, G, olha o G. A, o G aqui embaixo. A, o G se refere ao aminoácido metionina. Então, o A, o G dá para a proteína o aminoácido metionina. Mas, Rangel, eu tenho que decorar alguma coisa disso? Não. Numa prova para você, por exemplo, ou então quando você for analisar o RNA, você vai ter disponível a tabela do código genético e você precisa saber só como usar essa tabela. Ué, como assim como usar? Olha o segundo códon ali. Ó. O segundo códon é o códon GGA. Dá uma olhada na tabela e vê se você acha onde está o GGA. O primeiro G está aqui, então é essa linha. O segundo G está aqui, então a interseção entre essa linha e essa coluna são esses quatro caras. Como o terceiro é A, GGA. Olha o A aqui embaixo. GGA, gli de glicina. E eu já sei que a glicina é o segundo aminoácido da minha molécula. Terceiro códon, CAG. C com A está aqui. E olha o G aqui embaixo. Glute. A glute é a glutamina. Meu terceiro aminoácido. Depois o códon é o códon UCU. O códon UCU, U com C está aqui, ó. E o em cima, serina. Olha a serina aqui, ó. Próximo códon, UAA. Códon UAA. UA, stop. Como assim stop? É porque chegamos num códon de parada, num códon de terminação. Quando se chega num códon de terminação, o ribossomo solta do mensageiro e não ocorre mais tradução. Então nenhum aminoácido é colocado quando se chega a um códon de parada. Por isso, apesar de 5 códons serem lidos nesse RNA mensageiro, só 4 aminoácidos serão presentes na molécula, no peptídeo ou na proteína formada a partir desse momento da tradução. O códon de parada não é lido, não conta nesse processo. Beleza? Então, com isso, você consegue pegar o mensageiro e, usando a tabela do código genético, fabricar o peptídeo, a sequência de aminoácidos da tradução. Agora, olha que estranho, olha que diferente, olha que engraçado. Se eu der para você sequência de aminoácidos e te pedir qual a sequência de códons gera esses aminoácidos, o aminoácido é a metionina. A metionina está bem aqui, ó. O códon para ela é o códon AUG. Pô, beleza, consegui perfeito sem nenhum problema. O segundo é o triptofano, TRP. Triptofano está aqui o códon dele, ó, UGG. Triptofano, UGG, perfeito. Consegui a sequência até agora sem nenhum problema. ARG é o aminoácido arginina. Arginina, ARG. Olha o ARG aqui, ó. Opa, 2 códons. E se eu olhar para cima tem mais 4, ó. A arginina possui 6 códons diferentes. 6 códons diferentes para ela. Se eu te dou os aminoácidos, eu não consigo ter certeza da sequência de códons. Por que não? Porque existem mais códons do que aminoácidos. Como eu falei, são 64 códons. Mas se você contar, só tem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Nós temos mais códons do que aminoácidos para formar a proteína. Então fica faltando, Rangel? Não. O mesmo aminoácido pode ser colocado numa proteína por códons diferentes. Isso tem uma frase que justifica ou exemplifica isso de forma perfeita. Toda vez que te pedirem para explicar por que não é possível dar a sequência de nucleotídeos que gera a sequência de aminoácidos, partindo dos aminoácidos para formar os nucleotídeos, o que você vai dizer é que o código genético ele é degenerado. O que significa o código genético ser degenerado? Códons diferentes originam o mesmo aminoácido. Tem 2 exceções.
O códon AUG só gera metionina. O códon UGG só gera triptofano. Em todos os outros casos, a alanina, por exemplo, é gerada por esses 4 códons aqui. A leucina por esses 6, assim como era também a arginina. Então existem mais códons do que aminoácidos. Códons diferentes geram o mesmo aminoácido. Em português mais fácil, o código genético degenerado pode ser dito que o código genético é repetitivo ou redundante. Códons diferentes geram o mesmo aminoácido. Repetição do processo. Beleza? Outra coisa importante. A UG gera metionina no ser humano. E no macaco, a UG gera o quê? A UG no macaco, a gente usa o código genético. Ó. A UG gera metionina. Ué, o código genético nosso é igual ao do macaco? É. E num fungo? Num fungo, a UG gera metionina. Numa bactéria, a UG gera metionina. Num elefante, numa árvore, num pássaro, a UG gera metionina. Não importa qual ser vivo, o código genético é igual para todos. O código genético, além de ser degenerado, ele é universal. Ele serve para qualquer ser vivo que exista na Terra. Para todos os seres vivos, CGG gera arginina, CCC gera prolina, AAA gera lisina e assim por diante. Eu tenho que saber essa tabela? Não, essa tabela vai ser dada para você quando você tiver que ler para traduzir um RNA mensageiro usando o código genético. Se alguém te perguntar, mas o que é o código genético? É a relação que existe de códons do RNA mensageiro com o aminoácido colocado por ele no processo de tradução de uma proteína. Lembre sempre que o código genético é repetitivo, portanto degenerado, e o código genético, além de repetitivo, ele é universal. Chamamos de universal porque os seres vivos da Terra são os únicos que nós conhecemos, né? E para eles o código genético serve para todo mundo. Mas o ideal mesmo é que fosse terráqueo. Eu não sei se num planeta de uma outra constelação qualquer, o código muda. Mas dos seres que nós conhecemos na Terra, essa é a tabela do código genético. Nós estamos falando de biologia, né? Biologia é sinistra, porque sempre tem exceção. Tem alguns seres vivos onde alguns códons desses geram outras coisas. Mas, na boa, é exceção de regra. A questão vai ter que te falar numa prova. Em regra geral, para cada códon desse, o aminoácido escrito do lado. Belezinha? Com isso, a gente termina a parte do dogma geral da biologia molecular. DNAs formam RNAs, servem de molde para a formação do RNA num processo chamado de transcrição. O RNA pode ou não sofrer splicing, formando o RNA a ser traduzido. A tradução ocorre nos ribossomos com a leitura do mensageiro pelo RNA transportador e aí forma-se a proteína ao final do processo. Tudo bem, galera? Com isso, dogma central finalizado e encerrado. Para quem vai printar o momento é esse. Um beijo, um abraço, Rangel se despedindo. Valeu!